Me diz uma coisa aqui. Não sei se você já percebeu como os homens de hoje parecem viver uma verdadeira contradição. Mas o que é essa contradição? Cara, de um lado, as mulheres e a sociedade, de uma maneira geral, esperam que eles sejam fortes, resilientes, líderes que demonstram poder, mas por ironia do destino, quando eles demonstram esses mesmos traços, muitas vezes são criticados, rejeitados ou até desvalorizados. Parece que os homens estão presos num dilema. Para ser de verdade, entre aspas, precisam esconder partes da sua masculinidade que um dia foram considerados essenciais. E isso não é só a minha impressão e também não é a sua. Tem uma história bem complexa por detrás disso, que envolve transformação da sociedade e especialmente os papéis das pessoas. Eu não entendo o que aconteceu. É que eu acordei um dia e eu soube Sobre o quê? que com você eu nunca tive certeza. Que muitas vezes não está na roda das conversas e as pessoas evitam tocar nesse ponto. Mas você sabe que nesse canal aqui eu dou a minha opinião verdadeira e dados e informações que comprovam isso. Então, pelo título e pela thumbnail, você já sabe o tema do vídeo de hoje. E eu quero saber a sua resposta para essa pergunta. Por que a sociedade e as mulheres criaram o comportamento e moldes dos homens de hoje, mas por ironia, elas também não gostam desse tipo de homem? E se você ficou curioso para saber a minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo após que vocês curtem o vídeo ou quando vocês arrastam a tela. E também, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu trago para vocês, deixa aqui, se possível, um valeu demais para me ajudar financeiramente. E aqui na descrição tem um apoio que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor, que já me ajuda muito mesmo, beleza? Então, já deu uma merchan e vambora! Bom, o que eu quero é entender junto com você como é que a sociedade e o próprio comportamento de algumas mulheres ajudaram a criar um tipo de homem que muitas vezes precisa esconder quem ele realmente é para não ser julgado. Só que quando, o bicho pega, quando vem a crise, o desafio, a dificuldade, é justamente esse lado que elas procuram nos homens. El perfil de hombre que a ustedes les gusta para formar una relación seria. O sea, 5 cosas cada una, algo así. Un hombre trabajador con ganas de echar para adelante. Muy bien. Uno. ¿Qué más? ¿Cuántas? Son 5. No, la cantidad que tú quieras. No, yo entiendo que, Que trabaje ya. que trabaje ya, que sea muy trabajador. y O sea, con que ganas pase de delivery y tú con- te sí, enamorarías de él. totalmente, Ok. totalmente. Que sea atento, caballeroso, que siempre me complazca y que me trate bien, como yo me lo merezco, como yo lo trato a él. O sea, yo voy con mis compañeras, que tenga ganas de echar para adelante. También me fijo muy bien el trato que le da a su madre, súper importante para mí. Ok. ¿Alguna de ustedes en el pasado hubo un hombre que le rompió el corazón o que la dañó sentimentalmente? Y sean sinceras, aquí estoy Totalmente, preguntando. todos. Sí. Sí, El hombre claro. que hizo eso en tu pasado, ¿se parece al que ustedes describieron? El silencio, cri, cri. ¿Sabes Más por o qué? menos. Porque las mujeres de boca describen un perfil de hombre, pero se lo dan a otro. E você não precisa ir tão longe assim para descobrir isso. Se você voltar um pouquinho em algumas décadas, você vai reparar que o modelo de homem era praticamente um manual para seguir à risca. Ser provedor, forte, silencioso e que não reclama e que não chora. Era assim que era visto como ser um homem de verdade, entre aspas. E também, a sociedade inteira reforçava isso, em filmes, músicas, família, escola, que consequentemente, moldou o modelo de homem naquela época, que refletiu nas gerações. Só que quando a gente olha para agora, nos dias de hoje, ou até um pouquinho, uns 10 anos atrás, a gente vê uma revolução social, movimentos, que vocês conhecem bem, mudanças no mercado de trabalho, avanço tecnológico, que eu também já fiz um vídeo aqui, que é um complemento desse, que depois que terminar isso vocês vejam que é muito bom. E meio que o homem precisou se adaptar. Só que se você reparar bem, nessa adaptação, muitos começaram a apagar traços que sempre fizeram parte do instinto masculino, para não serem taxados de ultrapassados e todos os istas que existem, que você sabe muito bem que acontece isso. E aí vem a ironia. No discurso público, nas redes sociais, a força e a resiliência masculina passaram a ser mal vistas,
Mas, na prática, quando o barco balança, adivinham quem chamam? O cara que sabe lidar com pressão, que resolve problemas e que não entra em pânico. E cara, seja sincero aqui, isso cria um conflito maluco. Sem distinção aqui de valores, se você é homem ou mulher, tenta olhar um pouquinho como que está acontecendo nos dias de hoje. Aí você vê porque muitos homens ficam não querendo ter mais relacionamentos, muitos se isolam, até no mercado de trabalho, muitos optam por não querer trabalhar ou querem outros ramos, né, de trabalho. Na questão de se envolver afetivamente, que eu já fiz vídeo aqui explicando sobre esse novo movimento, porque meio que o homem sente que precisa se mostrar sensível, leve, desconstruído, né, para ser socialmente aceito. Mas ao mesmo tempo, ele precisa manter a velha guarda, né, a fortaleza para ser desejado e respeitados em outros contextos. É como se disserem: eu quero um homem que chore comigo, mas que enfrente o dragão se ele aparecer, né? O problema é que enfrentar dragões, enfrentar problemas, exige justamente aquelas qualidades que em público muita gente critica, que é a coragem, a assertividade e o sangue frio. E cara, não é achismo da minha parte. Tem estudos, como da revista Psicologia, Ciência e Profissão, fala dessa crise de identidade masculina como uma consequência dessa mistura de mensagens. Seja forte, mas não pareça ser forte demais. Seja sensível, mas não deixe de ser o esteio. É uma espécie de ginástica emocional sem fim. E lógico que a mídia também tem uma parcela nessa consequência. Se vocês assistem filmes, séries, principalmente nesses últimos anos, você vai ver como que realmente o homem é retratado, né? Que eu nem preciso nem especificar com mais detalhes que vocês já sabem. Aí entra naquele dilema que nem antigamente. Antigamente, né, a mídia, as conversas eram com o instinto masculino, né, como os traços de masculinidade. O homem não pode esconder, sabe? Não radical, mas as questões que importam sim, principalmente para uma sociedade, né? Aí você vê o reflexo dos dias de hoje. O menino, o jovem, um homem que não tem uma cabeça boa, que não tem valores já estabelecidos para ele mesmo, ele vai tentar se encaixar em uma sociedade, em opiniões, né? Em como viver uma vida como os outros querem que ele viva, e não uma vida que ele queira viver. E também a hipocrisia é muito escancarada na nossa cara, principalmente nas redes sociais, e até, né, no nosso dia a dia. Quando um cara segue à risca, né, bem entre aspas, o que a sociedade quer que um homem seja de verdade, ele vai encarar a realidade da vida dele, por exemplo, em relacionamentos, que grande parte das mulheres que diziam que era para ele ser isso e aquilo, não vão querer ele, vão querer o oposto do que ele é. Entende? Tá aí pra você ver como grande parte das mulheres preferem, né, os caras errados da vida, os caras totalmente com valores diferentes delas e que meio que eles são mais radicais, né, que eles meio que reforçam, né, aquela ideia do bad boy, do cara mais másculo, né, mas de um jeito mais errado. Aí ele que chama mais atenção e ele que tem mais relacionamentos. E você vai ver qual é o tipo preferencial de homem que elas buscam. Eu acho que vocês já sabem a resposta. E também, esse mesmo cara que foi moldado pela sociedade como ser homem, ele também encara a realidade no mercado de trabalho. Se você reparar bem, como que é um CEO de uma grande multinacional, um cara de prestígio, um cara de status, você vai ver que os traços que o cara tem é um traço mais masculino, um traço de poder, de presença, respeito dos demais. E aí esse cara se vê numa linha tênue. Cara, o que é realmente ser homem? Se eu fui moldado por aquilo que eu acreditava que era o certo, sendo que na minha realidade, na questão de relacionamentos, no convívio com as pessoas, no mercado de trabalho, todas as características que eu tenho não são desejadas pela sociedade e nem pelas mulheres. Aí, grande parte encara a realidade que foi uma mentira que disseram para ele. E é aquela contradição, né? Numa conversa mais picante, né? Se é que você me entende. Dizem que eu quero um homem decidido, que sabe o que quer, um homem másculo, um homem disso, aquilo.
Mas se o homem demonstra isso em público, pode acontecer várias acusações e também, né, parecer insensível aos olhos dela. Claro que nem todas são assim, mas o padrão que a gente está vendo e vê muito é uma soma de pressão vindo tanto da mídia quanto de algumas mulheres. Na minha visão sincera, não é meio que voltar para o passado, isso e aquilo, mas também não é apagar tudo que é parte da natureza masculina, que os mais conhecidos, né, são força, resiliência, coragem, que até na Bíblia está escrito, né, um homem tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, até um homem tem que doar a sua própria vida para salvar a sua esposa, entende? Que é um traço com mais masculinidade que isso, que está escrito na Bíblia. Aí o problema é quando grande parte das pessoas, né, confunde isso com falta de empatia ou agree termina com bondade. Cara, a verdade que ninguém quer aceitar é que se continuar assim, cada vez mais os homens vão ser capados e viver em uma sociedade que, quando eles abrirem os olhos, vão saber que tudo é mentira e, consequentemente, se não quebrar esse ciclo, né, cada vez mais as gerações vão ficar mais frágeis. E eu acredito que se refletir com grande grau prejudicial para a sociedade, uma questão ampla, eu acho que vai mudar o conceito de novo de masculinidade para os homens. Aí a sociedade como um todo vai ver que como a masculinidade foi imposta da maneira que foi, agora caiu a ficha deles que é prejudicial para um todo. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. E se você tem uma opinião diferente, ou concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima.